Então, a apresentação, doutora Márcia Schwindt. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida, a rádio que nos possibilita, neste dia maravilhoso, poder estar junto a vocês, através do Antenas do Coração, convidar você, ouvinte, e também você que está me acompanhando pelo meu Instagram, Márcia P. Schwindt, ou Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, ou através do canal Momentos com Márcia Schwindt. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este espaço de amor e de respeito a você. Que você neste dia, neste final de semana e nos aproximando aí do grande aniversário de Jesus, possamos captar do universo toda a força de amor, de saúde, de bênçãos de luz e de paz para a nossa vida e dessa maneira poderemos ser este ponto de luz na mente de Deus também no nosso lar. Hoje o nosso tema é em respeito ao mês de dezembro, também considerado dezembro vermelho, porque é um mês que se consagra aí a uma conscientização das doenças sexualmente transmissíveis, que pode ser a sífilis, a gonorreia, o herpes, HPV, clamídia, hepatites virais e outros. Mas nós não imaginamos não somente a importância da prevenção e da conscientização dessas doenças, mas não imaginamos quantos danos psicológicos advêm não somente destas doenças quando o indivíduo adquire, mas sobretudo quando, através da culpa, do arrependimento, nós temos lá que rever algumas questões relacionadas a casual sex ou sexo casual, porque independentemente da sua crença, da sua escolha, por isso o programa Antenas do Coração hoje fala a você com muito respeito as suas escolhas. Aqui, este espaço luminoso, onde mais de 150 comunicadores, dentro das várias ferramentas de autoajuda, buscam trazer o melhor a você, nós estamos aqui no programa Antenas do Coração como terapeuta integrativa, odontóloga holística, há mais de 25 anos realizando um trabalho sério e também na Rádio Vibe Mundial honrando este compromisso. Porque muitas pessoas falam assim, isso é coisa do passado, por que não o sexo casual? Mas poucas pessoas, mesmo dentro destas escolhas, refletem os danos psicológicos que esta escolha pode estar acarretando. E eu percebo, dentro da minha própria experiência de vida e clínica, que isso é bastante desastroso para uma grande parte das mulheres. Nós chamamos a famosa crise do dia seguinte, o after day, né? O day after, a pessoa não ter uma consideração, carinho, porque afinal de contas, quando estamos envolvidos naquela aura da paquera, da sedução, todo mundo é fofo, todo mundo é lindo, todo mundo promete coisas que nem sempre vai cumprir, né? Quando a relação é forçada, nós não estamos falando de um encontro ou sexo casual, estamos falando de uma relação de estupro. Então, é claro que todo mundo que busca isso está colocando uma máscara. Mas o quanto nós também estamos aceitando a máscara, estamos vivenciando em nós a máscara. E o quanto isso traz sofrimento. Existem pesquisas sérias, científicas, que revelam uma conexão entre encontros casuais e problemas de saúde mental. E quais são estes problemas, Márcia? Aumento nos sintomas depressivos, crises de pânico, crises de ansiedade, casos de vazio existencial e angústia que gera ideações suicidas, pensamentos suicidas. Então, não podemos fazer vista grossa. Existe uma relação entre encontros casuais e hoje nós conhecemos sites, e eu respeito esses sites porque deveriam ser apenas uma ferramenta para o indivíduo conhecer o outro e aí gradualmente tecer um conhecimento e um relacionamento, sites de relacionamento, onde indivíduos utilizam apenas para encontros sexuais
casuais e nem sempre são claros, são transparentes, gerando danos às pessoas que entram com uma finalidade, mas se deixam muitas vezes enganar ou perverter pela finalidade do outro, gerando algumas questões que depois na terapia, no consultório ou na vida comunitária nós percebemos grandes estragos. Existem registros científicos sérios. Então, não estou aqui falando dentro de uma pregação moral ou espiritual. O Journal of Research, Sex Research, ele fala muito sobre isso. O estudo da Universidade do Estado da Califórnia tem vários registros científicos, pesquisas recentes, estudos também sobre motivação, principalmente pela PhD, a Zara Vragvalova, ai meu Deus, é difícil falar esse nome, fala sobretudo que indivíduos bons, que têm boas intenções, acabam cedendo a relações sexuais casuais, nem estão conscientizados de que vão aceitar isso, mas por uma validação do outro, por um constrangimento, para evitar sentimentos negativos, para não ser julgado pelo outro. Então, nós estamos falando de pesquisas científicas sérias que levam indivíduos a sintomas depressivos graves, sentimentos de isolamento, muitas vezes fobia, encontros sexuais casuais, quando o indivíduo já tem um diagnóstico, sobretudo bipolar, piora muito. Também crises de pânico, crises de ansiedade, agorafobia, porque o outro não liga, porque o outro esquece, porque o outro não tem consideração. Por que disso tudo, Márcia? Por que isso está acontecendo com a nossa sociedade? Principalmente porque tudo está tão moderno e muitas coisas que deveriam ser usadas para ajudar, simplificar, estão tornando vínculos reais mais complicados e muita banalização sexual, sobretudo introduzida por algumas mídias, por músicas, por uma cultura pervertida. Nós entendemos que a nossa mente, ela está biologicamente, presta atenção, porque se tivessem me falado isso há 30 anos atrás também, provavelmente eu não teria incorrido em situações onde faltou discernimento sobre a situação e sobre as pessoas que eu estava ali, de repente, conversando. A nossa mente, ela está biologicamente preparada para criar vínculos duradouros. Por quê? Porque ao ter uma intimidade física, nós liberamos a dopamina, que é um hormônio, um neurotransmissor que traz confiança, relaxamento, prazer. E, principalmente os jovens, eles têm uma baixa produção de dopamina, por isso é importante muitas vezes o jovem tratar na terapia, senão ele vai buscar no vício ou na compulsão sexual esta endorfina que está faltando nele. E também é liberada a ocitocina, que é um neurotransmissor que gera o vínculo mais profundo. Inclusive, eu próprio estudei fora, uso a ocitocina, uso a dopamina para indivíduos que querem tratar a infidelidade conjugal. Por quê? Porque na infidelidade você não está ligado ao outro no coração ou na mente. Você está ali desenvolvendo um aspecto, usando muitas vezes o outro para suprir uma carência, uma necessidade, mas o indivíduo que usa o outro, ele não tem a satisfação, ele tem, às vezes, muita culpa. Então, essas endorfinas, elas são liberadas na intimidade sexual. E quando o indivíduo, quando esses hormônios, eles são liberados dentro de um vínculo seguro, nós criamos uma conexão, uma paz, uma harmonia, aquela sensação boa de estar vinculado ao outro, de querer o carinho, principalmente o homem depois da relação. Agora, na mulher, né, também, as mulheres hoje, elas estão querendo que a sua biologia seja igual ao homem. Não, a mulher, até por não ter tanta testosterona, ela sofre mais com os relacionamentos sexuais casuais. Então, quando você tem um relacionamento desse tipo, é como se você estivesse constantemente prometendo para você algo que você não está cumprindo.
Ou seja, começa a haver uma desconexão entre a mente, os hormônios, os neurotransmissores que você produz com a sua biologia. Essa desconexão, ela provoca embrutecimento da área dos sentimentos, ela provoca essas depressões, estes vazios. A pessoa muitas vezes, se ela vai se permitindo isso, ela tem uma satisfação imediata da dopamina, mas ela vai tendo outros sintomas que ela não percebe e que vão sendo jogados debaixo do tapete, de repente eclode um surto. De repente eclode uma insatisfação, ela briga com todo mundo e ela joga a toalha. Mas não é. Ela começou a se dar, a viver uma vida que não era para ela. A uma vida vazia. Ela agiu de uma maneira que ela estava se traindo. Por isso eu estou falando com muito carinho e respeito a você. Porque não é sobre certo ou errado. É sobre esse aprendizado que nós precisamos ter para também aprendermos a falar não. Porque o sim é fácil, parece que sai, todo mundo gosta da gente. Mas quando você coloca limites, fala não, muitas vezes você se torna vilão. Vilão da família, vilão, né, da tua sociedade, do meio onde você está inserido. Mas esse não com discernimento vai te poupar de muitas situações dolorosas. Principalmente a mulher, ela precisa se dar proteção emocional. E são as mulheres que mais se desprotegem, mais se abandonam. É como se lá no passado, nós meninas sabíamos aquilo que queríamos. Mas a vida foi ficando tão confusa, caótica e dentro dessa mudança, é como se você tivesse fome, entrasse no mercado, comprasse tudo aquilo, sabão em pó, esponjinha, e esquecesse na hora de pagar aquilo que você veio para comprar. Alguns relacionamentos são assim, a gente vai se acostumando tanto só com o que o outro quer oferecer e a gente pensa assim, melhor isso que nada, né? Mas é importante, eu falo para vocês hoje, caia no nada. Aceite o nada, porque no nada Deus vem e traz o que você precisa. Deus traz o que você merece. Trate este medo da solidão, trate esse medo do abandono, da rejeição do outro. Conheça um pouco mais você, a sua personalidade. Quantas armadilhas nós caímos, porque o indivíduo estava ali, cheirosinho, alegre, divertido, e disse assim, você é a mulher da minha vida. Só que não. E aí a mulher vai, se desprotege, vai para a cama, espera a ligação no dia seguinte, o encontro no outro final de semana e vice-versa, tá? Porque isso também pode acontecer com os homens. Mas não vem, ela se põe para baixo. O que eu tenho de errado? É mau hálito? O que é? E aí ela vai se depreciando. Então, nós precisamos entender que quem gosta, investe. Quem gosta faz um esforço de conhecer você e não é na cama que se conhece ninguém, não. Não é na cama que também nós temos que resolver conflitos e carências emocionais. Existe o divã, existe a terapia, existem remédios, existe religião, existem fontes hoje, nós estamos indo para 2026. Mas eu resolvo na cama. Eu vou conhecer na cama. Não. E lá 20, 30 anos atrás? Não era assim. E parece que as pessoas elas tinham mais resiliência, mais amor nos relacionamentos. Hoje, a maioria das pessoas trata o outro como se fosse um objeto descartável. E qual é a consequência disso? Mais danos à saúde mental. Olha, principalmente depois da pandemia, depois dos sites, que eu entendo que poderiam, e para muitas pessoas são uma bênção. Né? Existem pessoas lá que querem um encontro verdadeiro, real, né? Mas existem muitos que são como raposas, que estão ali à espreita de mais um ovo, bom para ela vir e roubar, mas não tem responsabilidade emocional. Responsabilidade sexual e emocional também implica entendermos que tudo, como diz Milton Nascimento na música Índio, tudo que move é sagrado. Quando você toca o corpo do outro, você está tocando um templo. Mas a menos que você respeite o seu templo, é que o outro vai respeitar também. Existe dentro de um relacionamento,
seguro, onde tem entrega, confiança, você tem autoconfiança também. Quantas pessoas eu atendo e são inseguras, não têm confiança em Deus, na vida, no outro, por quê? Porque acabaram se subestimando através dessa padronização do novo normal, que é encontros sexuais casuais. Não pode ser o novo normal. A nossa biologia não foi feita para considerar isso normal. O nosso psiquismo não foi preparado para considerar isso normal. E a mudança, ela vai começar com uma conscientização. Então, antes de nos conscientizarmos sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tem que haver uma conscientização de quem nós estamos escolhendo estar do nosso lado, compartilharmos a nossa intimidade. Faça uma pausa reflexiva. Antes de ir para o encontro, qual é a intenção dessa pessoa? Eu vejo que a gente tem vergonha de perguntar assim, o que você quer comigo? Não é verdade? Essa assertividade parece que é construída. Mas se nós aprendêssemos a perguntar o que você quer comigo, nós talvez poderíamos prevenir alguns danos, algumas situações prejudiciais de abuso, de arrependimento depois. E o que você quer com essa pessoa? Será que nós temos coragem de perguntar quais as suas intenções? Olha, eu estou com 55 anos, né? Para mim hoje talvez seja mais simples, pelas experiências, pelos erros, pela dor. Mas hoje nós amamos os nossos filhos, amamos os nossos netos. Se percebemos eles, e talvez para o pessoal da minha idade ou mais, seja mais fácil, as pessoas começam a ficar mais transparentes, a gente começa a discernir melhor quem é raposa, quem é, né? Até porque nós estamos no zoológico de Deus, mas os jovens, o quanto nós erramos nas nossas escolhas porque estávamos iludidos e deixamos-nos guiar não pelo que a gente percebia no outro, mas pelo que a gente escutava. Então, buscar ajuda para essas pessoas, conscientizá-las. Ah, lá vem o sermão. Não, quem ama educa, já dizia Isamitiba. Né? Então, precisamos também entender que o relacionamento ele precisa ter investimento. E não é roupa cara levar num bom restaurante. Investimento de você perceber se a pessoa te manda mensagem, demonstra carinho. E existe também uma questão da paciência. Se a pessoa perde logo a paciência, ela não serve para você. Se no primeiro encontro ela já quer ir para a cama, talvez ela não sirva para você. Ah, mas no segundo então tem que acontecer. Se você se vê espremida, saiba abrir mão. De repente ela até encontra alguém que a satisfaça, mas normalmente os predadores, ele encontra hoje alguém e amanhã tem um outro. Porque existem pessoas que realmente não querem construir nada com ninguém. Elas estão tão presas ao egocentrismo e uma vida individualista. E hoje, infelizmente, esse tem sido um grande mal para uma grande parte das pessoas. E isso impede a evolução espiritual, que é melhor deixá-las de lado. Existe um caminho para conexões profundas. E o primeiro caminho é sairmos de crenças errôneas. E termos uma coragem de muitas vezes buscar ajuda. E também termos consciência do autocuidado. Autocuidado não é só sobre camisinha, é sobre investigar o outro, investigar as intenções do outro. Existe também, olha, eu quero abrir o fone do ouvinte, vamos ouvir o nosso ouvinte? Bem, se você já está acordado, se sentiu tocado por este programa, o nosso telefone aqui, eu estou ao vivo, é o 3171-0221. 3171-0221 e o 3262-4490. 3262-4490. O Pedro já está aqui pronto a te atender, eu estou aqui ao vivo. Esta semana, até o dia 23, nós estaremos atendendo você, mulher, homem, que está se sentindo aí, se traindo, se a questão é esses relacionamentos sexuais
casuais que geraram ou estão gerando ansiedade, depressão, síndrome do pânico. No final do programa eu vou passar o meu WhatsApp. As 5 primeiras pessoas que mandarem mensagem, né? Nós não atendemos o telefone. Mensagem por WhatsApp vai ter um desconto incrível, porque eu vou atender até o dia 23. E até o dia 23 nós vamos tratar você, conhecer você. No sábado que vem, o tema do nosso programa também continua sobre relacionamentos, até porque nós queremos que você não vire o ano que vem refém de qualquer sofrimento afetivo. Há mais de 20 anos, eu, doutora Márcia Schwindt, desenvolvo o projeto Liberta a Mágoa, porque nós sabemos o quanto frustrações, mágoas, ressentimentos geram doenças, geram questões físicas e psicológicas muitas vezes graves. E eu quero que você comece um ano novo, com o pé direito. Deixe para trás o passado. Acredite em você. Tenha autoconfiança, tenha confiança em Deus. Está lá, eu indico no livro Pão Nosso, no capítulo 71, é um trecho da Bíblia. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 14, Jesus fala assim: E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Então, sacudir o pó não significa não conservar mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em função seja da ignorância ou da perversidade que você foi tratado. Sacudir a poeira significa deixar ir estes ressentimentos, essas frustrações, aprender com a experiência, mas só se envolver, só se relacionar, só estiver em locais que respeitem você e onde você possa também se respeitar. Temos um ouvinte na linha? Vamos lá, bom dia! Bom dia! Oh, falo com quem? Você fala com a Fátima de Cajamar. Ô, Fátima, querida, seja bem-vinda ao nosso programa, meu amor. Ai, muito obrigada. Que alegria falar com você e pode falar, o microfone está aí contigo agora. É assim, eu já estou com 62 anos, me separei tem 25 anos. Ok. 20. Tá. Mas não fui eu que quis separar, foi o meu ex-marido que foi embora. Ok. E desde lá, eu sempre quis arrumar uma companhia, mas quando chega na hora, eu meio que desisto, eu tenho medo. Um medo que eu não sei explicar o que é. Eu não consigo. Ok. Isso é natural, né? Isso, a gente fala que gato escaldado acaba ficando com medo de água fria. Numa situação como essa, que provocou uma desilusão muito grande, nós respeitamos aí, Fátima, o seu sofrimento. Eu falo como terapeuta, falo como alguém que também já passou por este transtorno de estresse pós-traumático. Uma desilusão afetiva, uma situação onde, às vezes, você é pega de calça curta, de uma maneira surpreendente, o outro deixa a relação, isso gera uma frustração e uma mágoa que gera um luto. E esse luto, ele precisa ser trabalhado, porque existem fases do luto, né? Já faz algum tempo, e muitas pessoas falam, o tempo gera o esquecimento e cura. Não. Existem pessoas que depois de 20 anos ainda não conseguem alcançar objetivos ou se ressignificar por conta deste luto. Meu amor, existem remédios para isso. O que eu sugiro hoje é para você a meditação. Existem meditações maravilhosas, mas anota depois aí o meu telefone. Eu vou dar um desconto para você na consulta ou vou te indicar uma medicação importante dentro do sistema florais e também dentro do sistema homeopático, porque muitas vezes a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, que é se abrir, confiar, mas a dor ainda e o luto não foi realizado, então ela não consegue, tá? Eu vou agradecer aí, Fátima, a sua presença e finalizamos aqui o nosso programa, mas anote o meu telefone, você que está me ouvindo, anote o meu WhatsApp, você pode mandar por WhatsApp, tá? É o 11 98579 9200. Repetindo novamente, é o 11
98579-9200, além de um acesso aí às consultas dentro da terapia integrativa com homeopatia, florais, fitoterápicos e medicina Ayurveda. Nós também, conhecendo o seu problema, vamos te ajudar a se ressignificar, a dar a volta por cima, a abrir mão dessas dores que muitas vezes surgem na mente, te impedem de se abrir para uma nova vida, para um novo relacionamento, mas sempre com discernimento e conhecimento real do outro. O nosso tempo finalizou, eu quero agradecer ao seu carinho, a presença do Pedro aqui na técnica há tantos anos. Obrigada, Pedro. A direção da Rádio Vibe Mundial desejo a você fique na paz, fique na luz, fique em Deus.